Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Jesus falou em Mateus 24 e verso 24 que haveriam tão grandes e poderosos enganos nos últimos dias que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então é importante estarmos atentos, não é? Porque um falso ensinador, ele pode ser um falso ensinador por estar equivocado e não necessariamente ter a intenção de enganar. O que eu vos trago nesse vídeo é o seguinte: muitas vezes quando falamos que a igreja está no estado de mundanismo, a igreja tem se apostatado, deixado os princípios, né, que antigamente nós víamos na igreja, nós ouvimos muitas pessoas dizerem: a igreja aparecerá como prestes a cair, mas não cairá. E esse texto é aplicado de maneira equivocada, como se esse cair da igreja fosse cair na apostasia. Olha só, o texto diz que a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Eu vou ler para vocês o texto e o contexto daqui a pouco. Mas primeiro eu estou falando da maneira equivocada que ele é apresentado. Então, quando se fala em apostasia e mundanismo, muitas pessoas usam esse texto de maneira errada, equivocada, dizendo: a igreja está mundana, ela parecerá que vai cair, mas não cairá. Queridos, Satanás dá risada quando nós acreditamos nessa interpretação. Eu vou ler para vocês texto e contexto. Aqui fala de uma igreja poderosa, de uma igreja consagrada, e esse cair da igreja aqui não é cair em apostasia ou mundanismo. Observe o que eu vou ler para vocês agora. Eu vou passar primeiramente a fonte para você, e está no Mensagens Escolhidas, volume 2, e na página 380, e começa assim: devemos estar prontos e aguardando as ordens de Deus, nações serão agitadas até o centro, retirar-se ao apoio aos que proclamam a única norma da justiça divina, né, de justiça divina, o único seguro teste do caráter, que é a sua lei, e todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. Satanás operará seus milagres para enganar, estabelecerá seu poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joelhamento, a palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível? Não obstante, importa que tenha lugar. Ninguém senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho será encontrado com os leais e fiéis, sem mácula nem ruga de pecado, nem engano, ou seja, sem engano em sua boca. Queridos, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380, o texto é claro. Aqui fala de um tempo em que a igreja está sendo perseguida. É uma igreja santa, uma igreja que está vivendo os princípios puros, está prestes a receber as vestes da justiça de Cristo aqui. A palha está saindo, né, do trigo. Então a igreja que talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá, não é uma igreja que está em mundanismo e apostasia, que parece cair no pecado. Agora eu quero ler para vocês esse acontecimento em detalhes. Está no livro O Grande Conflito e fala, olha só aonde que eu quero chegar com vocês aqui, ó. Fala que o povo de Deus, depois de dar a mensagem, o alto clamor, eles são tão poucos em relação ao mundo, a perseguição vai ser tão atroz em cima deles, que o texto diz assim: estão quase a sucumbir. E esse texto casa perfeitamente com o texto que nós acabamos de ler, que a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá, justamente no combate com a besta e a sua imagem. Lá no texto de Mensagem Escolhida já deixa claro. Mas aqui nós vemos mais detalhes ainda. Isso está no livro Grande Conflito, na página 603 até a 609, para você ler texto e contexto. Então você veja bem que fala da proclamação da mensagem do terceiro anjo, na página 604 do Grande Conflito. Então ela vai ser dada, né, com muito poder. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do Espírito de Deus do que pelas instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo. E olha só o que vai acontecer. O Ministério Popular
semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira por ser posta em dúvida sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem, né? Então a igreja apelará para o braço forte do poder civil e nesta obra unicião todos os, infelizmente, o mundo cristão, né? Todo mundo cristão. Então agora veja bem, invocar-se a lei contra os observadores dos mandamentos, serão ameaçados com multas, prisões e alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas como engodo para eles renunciarem à fé. E olha só, aqui nós já estamos na página 607, tá? E vamos chegar lá no texto que eu prometi para vocês. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição passando para as fileiras do adversário. E agora, nesse tempo de perseguição, provar-se a fé dos servos do Senhor. Vamos lendo aqui. Todavia, quando a tempestade da oposição e vitupério romper sobre eles, alguns vencidos pela consternação estarão prontos para exclamar: se tivéssemos previsto as consequências de nossas palavras, teríamos guardado silêncio. Acham-se cercados de dificuldades. Satanás os assalta com cruéis tentações. A obra que empreenderam parece muito além de sua habilidade para levar a termo. Estão quase a sucumbir. Foi-se o entusiasmo que os animava, contudo não podem voltar. Então, sentindo seu completo desamparo, se refugiam naquele que é poderoso em busca de auxílio. Lembram-se de que as palavras que falaram não eram suas, mas daquele que os mandou dar advertência. Deus lhes pôs a verdade no coração e não poderiam eximir-se de proclamá-la. Queridos, aqui está na íntegra, não é? O texto de Mensagens Escolhidas, ele profetiza, ele fala de um tempo em que a igreja talvez parecerá como prestes a cair, mas não cairá. Antes dessa frase, fala da perseguição em cima dela. E aqui nós vamos no futuro, através do grande conflito, o Espírito de Profecia, trazendo em detalhes as cenas finais, a perseguição do povo de Deus. E aqui fala que eles vão chegar a um ponto de praticamente se arrependerem, né, de ter dado a mensagem, não é essa palavra que fala aqui, mas eles falam assim, aqui diz que se tivéssemos previsto as consequências de nossas palavras, teríamos guardado silêncio, porque a perseguição vai ser forte. E aí diz, estão quase a sucumbir, eles sentem seu completo desamparo. Queridos, aí cumpre o texto, a igreja talvez parecerá com prestes a cair, mas não cairá. E que engano terrível apresentar esse texto ao povo equivocadamente, como se aqui está se tratando de uma igreja em mundanismo e apostasia, como uma igreja que estivesse caindo no pecado, mas não cairá, queridos. Isso é um engano satânico. Veja bem, quando Deus ele chamou a sua igreja, e o pai da igreja, segundo aqui Gênesis 17:1, é o próprio Abraão, Patriarcas e Profetas, página 136, 137, fala que Abraão foi chamado para ser pai do povo judeu, ali que começou a história da igreja de Deus, né? Antes, na era patriarcal, era passado de pai para filho, na primogenitura, e não havia sacerdotes, mas começou, com Abraão foi chamado para ser pai do povo judeu, e ali começou a história da igreja. E quando Deus agora chama o seu povo, primeiro, quando ele chamou Abraão, ele disse, anda na minha presença e ser perfeito, tinha uma condição para ser povo de Deus. Depois, quando Deus chamou Israel lá no Monte Sinai, então Deus ele diz para o povo de Israel, quando chamou eles para ser seu povo, e isso está em Êxodo 19, 3-6, Deus disse, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade particular. E sempre Deus deu condições, queridos, para o seu povo. Quando Jesus chamou, deu a comissão à sua igreja, né? Quando Jesus disse, ide por todo mundo, fazei discípulos batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, não 70% nem 90%, mas 100% da verdade, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Onde que eu quero chegar com isso, queridos? Que nenhuma igreja ela tem imunidade no sentido assim. Muitas pessoas acreditam que tão somente esteja na igreja você está no barco seguro. Você não precisa se reformar, pode ficar com seus pecados acariciados,
tão somente fique na igreja. Essa igreja vai te levar ao porto seguro. Queridos, isso é muito perigoso. Por quê? Porque mesmo a igreja apostólica que Jesus fundou, onde ela está hoje? O que aconteceu com ela? A igreja apostólica no 4º século, aquela igreja que Jesus fundou, ela se desviou da verdade. E continuar nela seria perigoso, mas aí saiu dela os valdenses, não é? Os huguenotes, os albigenses, e foram o remanescente de Deus, saíram porque a igreja chegou num grau de apostasia que não dava para ficar. Ela deixou de guardar todas as coisas que Jesus mandou. E eu quero ler para vocês um texto que Deus ele vai continuar a trabalhar dessa forma. E aqui diz assim, ó: Deus, o Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele retirou deles o reino de Deus e transferiu aos gentios. Deus continuará a trabalhar desse modo com todo o ramo de sua obra. Quando a igreja se demonstra infiel à obra do Senhor, seja qual for sua posição, embora elevado e sagrado o seu chamado, o Senhor não pode mais agir com ela. Meditação de 83, página 125. E Grande Conflito 343 diz: a obra de Deus na terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança. Em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos, os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado, e a experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Queridos, Deus ele não mudou. Se você ouvir por aí que alguma igreja tem imunidade, que ela pode se apostatar, que você pode ficar nela, que você está num barco seguro, independente se ela vai seguir o livro sagrado, isso é mentira, queridos. Veja bem, Deus ele não mudou. Uma igreja, ela é a igreja de Deus enquanto ela manter os princípios da verdade. Jesus falou: ide e ensinai, ensine a eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e se vocês ensinarem todas as coisas que eu mandei, eis que eu estou convosco até o fim. Então Jesus ele colocou uma condição: se a igreja ensinar o que eu mandei na palavra, eu vou estar com vocês como minha igreja. Mas se vocês saírem, então eu já não estarei mais convosco. Então, queridos, veja bem, essa é uma condição, Deus ele não mudou. Então o que acontece? Por que estou gravando esse vídeo para você? Pelo seguinte perigo. Olha só. Se uma pessoa te convencer a ficar numa igreja, porque Deus trabalha naquela igreja, já trabalhou, Deus fundou, e independente se ela está seguindo as verdades e falar: não, aqui é um barco seguro, sabe o que essa pessoa está fazendo? Ela está colocando a igreja acima de Deus e da Bíblia. E unicamente Deus e a Bíblia são infalíveis. Toda a igreja que Deus chamou, sempre que ela se desviou, Deus chamou outro povo. Então não existe imunidade para nenhuma igreja. A igreja pode ser, como nós acabamos de ler, embora sagrado elevado o seu chamado, se ela for infiel à palavra de Deus, Deus chama outros. Queridos, Deus ele não mudou. Não pode a igreja estar acima de Deus e da sua palavra. Ao contrário, primeiro Deus e sua palavra, aqui sim são infalíveis. E a igreja, ela deve manter-se fiel à palavra de Deus e à sua lei, a esse livro sagrado. Fica a dica, queridos. Essa é uma advertência para que nós não caímos nos poderosos enganos dos últimos dias. Deus, ele fala de um povo em Apocalipse 14:4, que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. E esses, para seguir o Cordeiro lá no céu, primeiro precisa seguir aqui na terra. E como seguimos o Cordeiro para onde quer que vamos? Seguindo esse livro sagrado. Não tem como errar o caminho do céu. Que Deus vos abençoe e que nos livre, pelo seu poder, dos poderosos enganos dos últimos dias, dos equívocos perigosos.